Hoje é o Dia Mundial do Autismo, né? Quando tem um dia para uma coisa assim, deve ter alguma importância, né? E assim, o autismo, na verdade, é uma alteração que a gente ainda nem tem todo o conhecimento para entender direito exatamente o que é. A gente sabe que o autismo é uma coisa que está sendo melhor entendida agora, crescendo muito, sem dúvida nenhuma, por vários fatores. O que é o autismo? Né? O autismo é uma alteração principalmente da função e da estrutura mitocondrial. Existem 3 graus de autismo. O grau 1, onde a pessoa é praticamente totalmente funcional. O grau 2 é uma pessoa que basicamente tem um certo limite funcional. E o grau 3 é aquele que tem muito limite funcional, né? Ou até completamente disfuncional. Então existe essa divisão para nos ajudar a entender. Além disso, existe também detalhes, nuances que a gente tem no autismo, como por exemplo o Asperger, que agora é chamado de altas habilidades, acho o nome ridículo, mas ok, pessoal, né? Opinião minha. Todo mundo tem alta habilidade, todo mundo. Alguma coisa todo mundo faz bem feita, pode não ter descoberto ainda. Então, não gosto desse nome, de verdade, acho um nome bobo, ridículo, em todos os sentidos, mas também não vou morrer por causa disso. Não vou deixar de ser autista por causa disso também. Ou seja, o Asperger, que eu prefiro o nome 1000 vezes, é uma característica do autista que tem uma capacidade muito grande em algum ponto específico. Né? E isso está relacionado com alguma perda de outros pontos também específicos, ou seja, é um toma lá da cá, é um tira daqui, bota ali. Né? Então, não dá para ter tudo, não dá, ninguém é perfeito. Né? Há uma grande romantização sobre o autismo também. Né? Parece que todo mundo que é autista é bom, não é verdade, e não é bom ser autista, também não é ruim, mas não é romântico ser autista. Não tem coisas lindas, maravilhosas e blá blá blá. Tem coisa boa e coisa ruim, como tudo na vida. Eu, felizmente, não fui diagnosticado quando criança. Eu sei que aí eu posso até entrar em polêmicas, mas eu acho uma grande desvantagem hoje o diagnóstico, porque automaticamente a pessoa vai ser colocada em tratamento e vai receber drogas que vão prejudicar a sua vida, muito mais do que o autismo, na minha opinião. Né? Eu conheço autistas que foram totalmente disfuncionais, ou seja, nível 3, e que sem remédio hoje são nível 1, com excelente atuação, inclusive um médico professor meu nos Estados Unidos, que era um cara que não falava nada, aliás, não fazia nada até os 10 anos de idade, e hoje é médico professor, né? Então, onde ele chegou, graças aos seus pais que não acreditaram que remédio podia ajudá-lo e ajudaram de várias outras formas, e hoje ele está lá, né? E a gente tem aí realmente muito autista subdiagnosticado, sempre foi, né? Existe esse fato realmente de um entendimento melhor e de um aumento do diagnóstico por esse entendimento. Convenhamos que os autistas fase 1 antigamente não eram diagnosticados, né? Foi o meu caso, por exemplo. Não tinham diagnóstico, porque realmente não eram diagnosticados porque pareciam normais. Todas as palavras são sujeitas à interpretação, então não vamos levar para lados desnecessários. Né? Eu, sinceramente, a parte de não ser normal talvez seja a parte que eu mais gosto. Né? Então, cada um gosta de uma coisa ou não gosta de outra. Tem prós e contras, mas o nível 1 ali fica muito próximo do normal e às vezes é difícil dar esse diagnóstico de autista para alguns nível 1. Existem características bem marcantes para mim do autismo. É muito difícil dar um diagnóstico de nível 1 na infância, porque o principal sintoma do nível 1 é uma desconexão com pessoas, né? Nem sempre presente, e também alterações de comportamento discretas, como, por exemplo, rotinas, como, por exemplo, condutas muito mais, entre aspas, maduras do que seria normal para a idade. Então, um nível 1, normalmente, se bem diagnosticado, é aí por volta dos 6, 7 anos de idade.
Acho muito difícil diagnosticar antes, muito. A não ser, claro, por características que estão presentes no autista, mas nem todos também, né? Que é a dificuldade de conexão do olhar. A gente nem sempre tem isso, né? E com o tempo, inclusive, dá para trabalhar isso, obviamente. Né? Então eu tenho essa alteração, que hoje em dia é difícil de perceber, mas tenho ainda. Sempre tive, então, mas antigamente só era isso, basicamente. Durante a infância eu tinha uma extrema dificuldade de conexão interpessoal, de fazer amigos, principalmente até os 10 anos de idade, mais ou menos, 8. 9, 10, por aí. Comecei a melhorar isso. Então tem várias fases individuais que cada um segue e que essa é a dificuldade desse diagnóstico claro. A gente sabe que, na verdade, o autismo é uma alteração da função e do formato mitocondrial, levando a uma sensibilidade do cérebro à inflamação. Basicamente isso. Ou seja, existem alterações mitocondriais leves que vão proporcionalmente ficando pior, até uma que dá sintoma suficiente para ter o diagnóstico de autismo. Então, na verdade, a gente tem vários semi-autistas por aí, né? E que, quando a gente for falar de sintoma, vai dizer, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Então é semi-autista. Daqui a pouco não sei mais como é que a gente vai categorizar isso, na minha opinião, porque de médico, louco e autista, todo mundo tem um pouco. Né? Então eu tenho até que fazer um novo ditado, acabei de criar, né? Porque de médico, louco e autista, todo mundo tem um pouco. Então, quem é de verdade autista? Né? É a partir daí que a gente considera um autista, e esse divisor de águas é difícil até hoje a gente ter e entender. Por isso, quem dá o diagnóstico de autismo são médicos que estão há muito tempo estudando e sendo capacitados para isso. Né? Geralmente pediatra, mas nem todo pediatra entende de autista, né? De autismo. Pode ser clínico, pode ser qualquer área da medicina. Não existe uma área especializada única em autismo. Claro que durante a infância, normalmente, não obrigatoriamente, normalmente pediatras vão para esse lado. Né? Durante a fase adulta, normalmente, mas muito raramente, neurologistas vão para esse lado, ou psiquiatras, mas também qualquer outra especialidade, sem problema nenhum, basta ter estudo e experiência. Né? Então, eu entendo muito de autismo, não só por ser autista, mas também por estudar mitocôndria. E a mitocôndria é normalmente a base de toda alteração ou doença crônica, inclusive o autismo. Só que no caso do autismo já é uma alteração de nascença, e repito, isso pode ser ativado ou não. Ou seja, situações inflamatórias ativam o autismo e podem ativar muito dependendo da genética, ou pouco dependendo da genética. O que ativa o autismo? Principalmente a alimentação inflamatória, metais pesados, né? A alimentação inflamatória, gordura trans, gordura interesterificada e açúcares, principalmente, carboidratos, possivelmente. Então, todo tipo de inflamação pode ativar o autismo. E normalmente ele é ativado durante a infância, né? Muito pouco provavelmente depois da infância. Geralmente antes dos 7 anos de idade. Eu sinceramente duvido que depois, né? Então quem é um nível 1 até os 7 anos vai estar nível 1, não vai baixar de nível. E assim por diante. Que é o nível 3 pode ser ativado até... Eu nunca vi depois dos 5 anos de idade, mas diria eu que talvez até os 7 seja possível. Depois disso, não tem mais. Acabou. Inflamou o suficiente para ativar o cérebro autista. Só que assim como ativa, também dá para desativar. Então, a partir do momento que a gente desinflama o nosso paciente, a nossa pessoa, independente da idade, a gente diminui muito o grau de comprometimento. Né? E isso facilita demais a nossa vida quando acontece. Né? Então, eu comecei a me desativar a partir dos 30 anos de idade, mais ou menos. Que foi quando eu comecei a entender e estudar inflamação. E, inicialmente, eu nem tinha certeza que eu era autista, mas suspeitava fortemente aí a partir dos 27 anos de idade. Antes não. Antes eu não sabia. Então, meus caros, como é que se desativa o autismo? Né? Primeiro, alimentação. Alimentação, quanto menos carboidrato
e gordura trans tiver, melhor. Não tem erro. Ou seja, voltamos para a dieta carnívora. Por que não existia tanto autista? Quanto mais para trás a gente vai, menos histórico de autismo. Porque ia mais para o lado, né, da carnívora, quanto mais para trás a gente vai. Você gosta da dieta carnívora, mas está com alguma dificuldade de implementá-la? Talvez eu possa te ajudar. Desenvolvi um e-book sobre dieta carnívora, como fazê-la, quais são as dicas para se ajustar, para dar certo, como fazer de forma adequada. Se você tem interesse, o nosso link está na descrição do vídeo. É só clicar e conseguir ter acesso a esse conhecimento que vai ajudar muito a sua saúde e a sua vida. O autismo, na minha opinião, e aí é uma teoria minha e opinião minha, como estudioso, nada comprovado, mas a minha opinião é que o autismo é uma alteração genética, e isso não é minha opinião, mas é uma alteração genética que surgiu na natureza, principalmente para criar alternativas de pensamento, eu diria, de tribos, né? Por que o ser humano não ficou só na África? Por que o ser humano foi se distanciando e criando novas culturas e novas alternativas de cultura? Na minha opinião, porque existia autista, né? Essa alteração física e metabólica que a gente tem, ela consegue levar a gente a pensar diferente, agir diferente, questionar diferente. Esse é o lado bom, sem dúvida é o lado bom. Bom e ruim, né? Porque ser questionador não é muito bom para a sociedade. Não é muito confortável, não é muito agradável. Quando a gente sabe disso, se a gente usa isso com o máximo de moderação possível, a gente pode promover a evolução da mesma sociedade. Quando a gente usa isso sem moderação, a gente vai ser totalmente excluído da sociedade. Sem poder de fala, sem poder de voto. E aí ou cria uma nova sociedade, ou vai viver à margem completa da sociedade, né? Então esse uso desse tipo de raciocínio, que eu diria que não é nem melhor nem pior, pode ser bom, pode ser ruim, ele é complexo. Então quando a gente tem um autista nível 1 ou 2, que não quer nem tentar se enquadrar, ele está fora, ele vai ser completamente excluído. Não há convívio possível com uma pessoa que só acredita no que acredita e não quer discutir ou entender o que está acontecendo, né? Então essa nuance aí é muito complexa, né? É muito difícil. E a gente precisa entender que o autista não pode, na minha opinião, nenhuma pessoa diferente pode ter vantagens sociais. Isso é um erro que a gente está cometendo, na minha opinião, cronicamente, criando uma sociedade cada vez mais fraca que valoriza o inapto, né? Ou seja, eu não quero nenhuma prioridade porque eu sou autista. Nenhuma. É ridículo isso, né? Quando a gente criou cota, criou isso, criou qualquer coisa nesse sentido, a gente está afundando como sociedade. Por quê? Porque, meus caros, a gente tem um palestrante, eu sempre esqueço o nome de pessoas, outra característica gostosa minha, odeio, né? Mas a gente tem um palestrante aí que ele não tem, né? Nasceu sem braços e sem pernas, né? Não sei o nome dele, se alguém souber até fala aí. Ele é um cara extremamente de sucesso, extremamente feliz, extremamente tudo que pode ser, ele tem, e sem dar nenhuma vantagem para ele. E conseguiu isso por quê? Porque é bom, bom, acabou. Não precisa ter perna e braço para ser bom. Precisa ter perna e braço para fazer muita coisa, nem tudo. Mas para ser bom não precisa. Para ser bom em alguma coisa não precisa. Então todo mundo que não tem alguma coisa é bom em alguma coisa e isso basta. Agora, essa nossa sociedade hipócrita, paternalista, ela está fadada ao fracasso. E a gente está copiando coisas fracassadas de países de primeiro mundo que estão virando países fracassados, né? A Europa, me perdoem aí quem está na Europa e pode comentar à vontade, é um exemplo disso, na minha opinião. A Europa está no buraco. A Europa, brevemente, vai ser um país, um continente de terceiro mundo. Por quê? Porque virou um país mimimizento, né? Um continente mimimizento, que começou a dar vantagem para todo mundo que não era igual, né? A vantagem das minorias, a vantagem pela vantagem. Gente, qualquer
pessoa que vai atrás pode ter sucesso. E isso tem muito a ver com o nível de educação cultural, mas muito mais ainda com o nível cognitivo. Nível cognitivo, quem for estudar, quem quiser entender, estude, não vou entrar em detalhes, mas o nível cognitivo é tudo. É onde cada um vai chegar, e a diferença de quem tem um nível cognitivo mais baixo, aí sim é a cultura, muito mais do que a educação. Cultura. E essa cultura de minorias, infelizmente, vai acabar com qualquer país, qualquer pessoa que ache que isso é certo, e a prova está aí, está na Europa principalmente. Europa já era. Não sei se tem salvação. Pode ser que tenha, mas é pouco provável, né? A Europa está vivendo do passado. A Europa não tem futuro, a não ser que mude radicalmente, né? Por quê? Cultura. Cultura de minorias. Isso nunca funcionou e nunca vai funcionar. Quem é bom, não interessa se tem autismo, se tem 2 braços, se tem 2 pernas, se tem nariz, se tem orelha. Isso não interessa. Se é branco, preto, marrom, amarelo, não interessa, né? Quem é bom, quem não é, não é. Ponto, acabou. Quem quiser ficar bom, vai atrás do bom, não vai atrás de vantagem. Não dá certo. Então eu, graças a Deus, não fui graças a Deus, agradeço a Deus por não ter sido diagnosticado como autista, porque eu não tive nenhuma vantagem, nenhuma, né? Se fosse diagnosticado seria, o tadinho tem autismo, né? Não era assim, né? Era um desastre em matemática, desastre, ainda sou. Matemática e grego para mim, eu não sei falar grego, está no mesmo nível. Não entendo essa coisa de números, é uma coisa bem ruim e bem complicada. Chega ao ponto de eu não entender hora direito. Eu tenho dificuldade de entender horários, muita dificuldade, né? Muita dificuldade em lidar com horários. Eu tenho que criar rotinas extremamente complexas para mim, porque eu sou pontual. Então eu tenho essa pancadaria de ser pontual e não entender muito de números. É uma pancadaria interna. E eu criei rotinas onde eu consigo ser extremamente pontual, uma dificuldade enorme, né? Ou seja, se eu não tivesse, ai, tadinho, não entende de hora, pode chegar atrasado, ninguém sabia disso, então não tinha choro para mim. Não tinha choro na matemática no colégio. Eu quase rodei várias vezes, mas eu sou uma pessoa bastante empenhada em superar desafios, é uma característica minha. Então eu me estrepava, mas eu ia até o fim, e no fim dava certo, com muita dificuldade, né? E era uma coisa minha, ninguém me ensinou a estudar matemática. Muito pelo contrário, ninguém conseguia ensinar. Então eu aprendi do meu jeito, aos trancos e barrancos, porque eu não queria rodar. Na minha época rodava. Hoje em dia não roda mais. Pena, muito, muito triste isso, né? Então estamos distorcendo toda a nossa cultura. Eu sou disléxico também, então tenho dificuldades com várias letras, com várias palavras. Por exemplo, Elaine e Eliane para mim é a mesma pessoa, mesmo nome, tá? Muito difícil isso para mim. Vários nomes eu tenho extrema dificuldade. N, M, dificuldade P e B para mim é a mesma letra. Muito difícil entender. Fui entendendo, aprendendo. Às vezes eu erro, às vezes acerto. Às vezes eu nem me toco, que é muito comum. Então é muito difícil ser autista para qualquer um. E faz parte, porque a vida é difícil para todo mundo. Todo mundo tem uma dificuldade a mais. Ninguém tem vida fácil. Então, quando a gente cria um rótulo, a gente ferra, porque os outros que não têm rótulo não têm vantagens. Gente, todo mundo tinha que ter um rótulo. Aí nivelava tudo igual, né? Porque eu sou isso, eu sou aquilo outro. Todo mundo é alguma coisa. Todo mundo é alguma coisa. E aí pronto, todo mundo entra na cota, e aí todo mundo fica igual de novo. Simples. Porque todo mundo tem uma dificuldade, um problema. E o grande problema que a gente está vendo é isso aí. Os pais recebem o diagnóstico de autismo para o filho. E aí ferrou tudo. Aí vão tratar ele como um diferente. E aí ferrou. E aí acabou. E aí sim. Aí em vez de ele ser um nível 1, ele vai ser um nível 1 com característica de 2 ou 3. Ele vai virar um inapto. Porque é um tadinho, porque é um coitadinho. Isso é triste, meus caros. E quando a gente usa remédio, drogas, aí fica mais triste ainda, né? Porque aí tu cria um adaptado quimicamente. Gente, repito, a gente tem que se adaptar porque a gente aprendeu como funciona a sociedade. Ou então a gente vai viver à margem da sociedade, ou então não vai viver chapado da droga. Isso não é vida. Usar qualquer droga para autismo, de controle do autismo, eu entendo que em casos graves de comportamento,
pode-se transitoriamente usar calmantes ou antidepressivos. Transitoriamente. Agora, usar cronicamente isso, ou usar estimulantes para normalizar o comportamento, né? Para fazer aprender, para fazer sentar e ficar quieto, isso é um absurdo, isso é ridículo e eu não consigo concordar com um absurdo desse, como médico e como autista, né? A gente tem que aprender a lidar com os nossos comportamentos. Repito, ninguém é perfeito, ninguém é igual. Então, as pessoas que não se comportam normalmente porque não têm um diagnóstico, essas têm que sofrer. As que não se comportam normalmente porque têm um diagnóstico, essas podem fazer o que querem, que está tudo certo. Eu não consigo entender isso. Então, nós, autistas, ou quem tem filhos autistas, tem que aprender a viver em sociedade com as suas limitações, como qualquer pessoa. Foi assim que eu cheguei até aqui, né? Eu tenho um caso de um autista, hoje está morando na França, e ele chegou para mim extremamente medicado, extremamente agressivo, inclusive fisicamente agressivo, com um diagnóstico de depressão bipolar, chapado na droga. E quando ele chegou para mim, eu fiz o diagnóstico de autismo. Só que ele tinha aí 18 anos de idade, mais ou menos isso. 18 anos. E a gente foi, claro, desinflamando ele. Não é fácil, mas é possível. Não só com alimentação, mas também com vitaminas, minerais, azul de metileno, né? No caso dele foi importante, e outras coisas. E ele chegou para mim e disse assim: doutor, mas eu não aprendo. Status te formou no colégio? Me formei, mas eu não consigo aprender do jeito dos outros. Bom, então tu acabou de dar a resposta. Tu não consegue aprender do jeito normal dos outros, mas tu consegue aprender do teu jeito. Então, meu caro, aprenda qual é o teu jeito. Não se obrigue a ser igual aos outros, mas sim ache um jeito de render como uma pessoa normal. É isso, né? Eu não gosto dos nomes neurotípico, neuroatípico, tá, gente? Quem aí é pai, mãe de autista vai dizer neurotípico, neuroatípico, blá, blá, blá. Eu não tenho esse mimimi na minha vida, mas quem quiser falar comigo esses termos, eu também não tenho. Não vou ficar bravo, cada um chama de um nome, mas eu acho muita frescura, mas nada contra, tá? Então, eu disse, tu vai achar o teu jeito, relaxa, aprende o quem tu és antes de querer ser igual aos outros. Vou resumir a história, porque a história é mais longa, mas resultado, ele está na Sorbonne da França com ganhou a bolsa integral para estudar lá, na Sorbonne, né? Uma das maiores universidades do mundo, mais respeitadas do mundo. E era um cara que estava trancado dentro de casa, chapado no remédio, porque era agressivo. Por que alguns autistas são agressivos? Porque não recebem a oportunidade que precisam para evoluir. Por quê? Porque tem tanta coisa dentro da gente que essa coisa tem que ser orientada e liberada. Então a agressividade, quando tem um autista agressivo, tenham certeza que alguma coisa, sem querer, óbvio, está sendo feito errado, né? E normalmente é a falta de orientação e conduta, é a falta de pulso. O autista assim precisa de pulso, precisa de orientação, precisa de alguém liderando até ele estar pronto para liderar. Não é com mãozinha na cabeça que resolve esse problema. É com orientação, é com pulso, né? Por isso que eu não contei toda a história. Chegava muitas vezes para mim com vários achismos da cabeça dele, né? Querendo ser o galinho, querendo ser o dono da razão, e não estava pronto para isso. Só que o autista, quando é bem orientado, ele evolui muito rápido. Muito rápido. Muito rápido, né? Então, meus queridos, está na hora de a gente parar com mimimi e com frescurite com qualquer pessoa que não é padrão, que não é normal. E essa palavra para mim é ótima, porque normal é a média. Pessoas dizem, ai, mas eu sou normal, mas ai, meu filho é normal. Não, não é normal. Está fora da média, é anormal. Tem que parar com essa mimizada do caramba de querer criar palavrinhas novas para ser bonzinho. Não dá para mim, não. Eu não sou normal. Qual é o problema disso? Não sei, não entendo, né? Normal é a pessoa que está na média. Eu não tô. Como é que eu sou normal? Não sou. Em vários âmbitos eu não sou normal. Para melhor e para pior. E é a vida. E essa anormalidade, se for bem usada, ajuda a sociedade, ajuda o ser humano a evoluir, a si próprio e aos outros. Tá? Então, temos que parar de mimimi e começar a falar do que realmente pode ajudar. E o que realmente pode ajudar é isso que eu falei para vocês. Tá?
Vamos ver se tem perguntas aí interessantes sobre o autismo e eu vou respondê-las. Ó, nível 1, é isso aí. Já tem. Portugal, um abraço para Portugal. Adoro Portugal. Se não fosse tão complicadinho esse país, né? Seria tão boa, seria tão bom. Bom, gente, eu vou falar de carnívora outro dia. Essa pergunta do ácido araquidônico é legal, mas não vou falar de dieta carnívora hoje. Dieta carnívora para o autista é muito bom, muito boa, sem dúvida nenhuma, como eu já falei. O que é durante a gestação, o que é ideal parar e iniciar? Não sei. Síndrome autista, malformação em bebê, principalmente em mulheres que engravidam pós-40. Gente, é, não interessa a idade que se engravida, interessa o nível inflamatório que se engravida. Então, normalmente, de novo, a palavra normal aparecendo aí, vamos aprender a usá-la. Normalmente, a maior parte das mulheres, quanto mais velha fica, mais inflamada tá. Mas tem muitas mulheres com 20 anos de idade extremamente inflamadas e que têm filhos autistas ou com outras síndromes. Então, o problema não é a idade. O problema é quanto tempo e quanto você está inflamado. Esse é o grande problema. E o que leva à inflamação? Entre outras coisas, uma coisa que, na minha opinião, é a mais fácil de reverter, carboidrato. Carboidrato, se a gente parar de comer carboidrato e começar a comer carne gorda, a gente vai tirar um fator inflamatório gravíssimo. É o único? Não, mas é um que para mim é deliciosamente reversível. Come carne gorda, come costela, picanha, cupim, delícia e desinflama muito. Completamente? Não. Tem outras coisas para ver, mas isso é, na pior das hipóteses, a gente vai desinflamar 50%. Na pior das hipóteses, né? É muita coisa. Que você leva na mochila, que você carrega para todos os lugares que você vai. Gente, botando aí meus hábitos autistas aí à mostra. Tudo, eu levo tudo. Eu levo meu kit de sobrevivência, bem complexo isso, né? Comportamento autista que eu tenho dificuldade de abandonar. Tô tentando, tô levando mochilas menores agora. Eu levo a grande ou para São Paulo ou para Floripa e da grande eu tiro algumas coisas. Isso é bem recente e tô tentando levar menos coisas agora. Tem lugares que eu chego a levar nada. Uau! Antes eu ia com essa mochila completa para qualquer lugar, até ano passado, inclusive. Agora estou aprendendo. É extremamente desconfortável, gente. É uma mochila que pesa 15 quilos. Tá? É extremamente confortável levar essa jossa, mas na minha cabeça tudo que eu preciso tem que estar na minha mão. Se não tiver, eu me arrependo profundamente. Olha que coisa louca, né? Mas isso faz parte do comportamento autista. E né, hoje em dia eu já estou conseguindo, com um pouquinho de dificuldade, me livrar de alguma coisa. Tem power bank gigantesco lá dentro, tem cabos de todos os tipos de celular e conexões, USB, USB-C, micro USB. Tem computador, tem vários tipos de carregadores, tem tablet, tem ferramentas, tem pimenta, que eu gosto de usar na comida, tem moedas, tem dinheiro de moedas diferentes, inclusive, tem documentos, tem muita coisa. Né? Não é fácil, não é legal, mas é, né, característico. Tá? Característico, não é uma coisa que eu acho bonita, não. É engraçado, né? Para quem está de fora. Mas para quem tem esses problemas, não é tão engraçado assim. Tá? Depender de ter tudo que tu precisa lá. Não faz sentido. Tá? Mas é o que é. Tá? O que é mais? Ocorre por descompasso forte na gravidez. É isso? Não. Não é isso. O autismo ocorre por alteração genética. É a mistura dos pais e das mães que geram uma pessoa com alteração da morfologia, da estrutura física mitocondrial, que vai levar aos sintomas se essa pessoa for inflamada. É isso. Se você tiver uma gravidez carnívora e tranquila, a chance de ter uma criança autista é menor? Não. A chance de ter uma criança autista sem sintoma é maior, né? Porque ela vai ser autista, se for, porque é genético. Só que pode não ser ativado. E pode ser ativado, e muitas vezes é durante a gravidez, por a mãe estar tendo uma dieta inflamatória. Sem dúvida nenhuma. Tá? Então, se durante a gravidez a mulher ter uma dieta carnívora, sem dúvida nenhuma, a chance do sintoma autista ser ativada é mínima. Não é zero. Porque, como eu falei, não é só comida que inflama, mas a dieta carnívora desinflama
muito. No mínimo 50%. Tá bom? Acho que assim dá para entender bem. Esses danos mitocondriais, o dano mitocondrial é reversível. A alteração mitocondrial não é reversível, é genética. Então, se a gente não inflamar, a mitocôndria desinflama, o sintoma e o comportamento e a função do autista praticamente normaliza, mas a alteração genética continua lá. Inflamou, repiorou. Ponto final. Então, quando eu saio da minha dieta, vocês veem que eu saio raramente, quanto mais eu saio, pior eu fico por algum tempo. Como sou nível 1, nada tão grave assim. Mas eu chego a ficar 1 ou 2 dias, em média, às vezes, sem conseguir me comunicar, né? Minha esposa Marina diz assim: já sei que tu estás em Nárnia. Invenção dela, né? Eu já adotei. Estou em Nárnia, e aí eu fico em Nárnia aí algum tempo, o tempo que eu precisar. 1, 2 dias, e aí eu volto de Nárnia. Ela me dá o bem-vindo de volta. Graças a Deus ela me compreende. É difícil compreender um autista. É difícil, porque são comportamentos não justificáveis. Não mesmo, não é justificado. É difícil, tem que lidar com isso. O autista bem orientado, ele consegue lidar com o mundo. Porque em situações excepcionais, a gente vai lá e se recupera. Mas com quem está convivendo com a gente, o buraco é mais embaixo. Não é fácil. Mas é possível e é bom se houver um conhecimento mútuo. Que é isso que é um casamento, né? É um conhecer o outro. E respeitar a limitação dos outros, do outro. Né? Ela tem as limitações dela. Ela não é autista, mas tem limitações, como todo mundo. Repito, todo mundo nesse quesito é igual. Todo mundo é igual, com suas diferenças. Ponto final. Tá? Tem algum marcador que fica alterado mesmo com dieta carnívora desinflamatória em autista? Varia muito, depende. Não tem nada específico. Né? Na verdade, o autista tem uma tendência maior de ter alterações de absorção tanto de micronutrientes, principalmente minerais, e metais pesados. Então, o que eu vejo muito frequentemente em autistas que eu trato é que tem deficiência de minerais, principalmente de fósforo, que faz muito sentido, mas não é só autista que tem isso, né, claro, mas tem sempre alguma deficiência, tá? E uma tendência muito grande de ter a intoxicação por metal pesado, né? Então, provavelmente existe aí algum fator genético também que não nos deixa ser muito hábeis em desintoxicação, né, por metal pesado. E o metal pesado é neurotóxico, então faz sentido. Mas isso tudo, gente, é o que eu observo. Tem ainda muito pouca ciência publicada, clara, né? Por quê? Porque não tem muito interesse econômico, né? Não, o autista tem metal pesado, qual é o interesse de vender qual droga para isso, né? Então, ainda estamos engatinhando na confirmação científica dessas coisas que a gente vê na prática. Graças a Deus eu tenho muito tempo de prática, né? Eu comecei a praticar e entender o autismo especificamente há pelo menos uns 18 anos, né? E eu tenho reunido dados sobre isso para realmente praticar uma medicina que não precisa usar remédios para reverter o autismo, mesmo em níveis mais importantes, né? Nível 2, nível 3, tá? Tenho casos tanto nível 2 e nível 3 com excelente resposta. Desde que os pais assumam a responsabilidade de ser pai, por incrível que pareça, e não pai de autista. O pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe. O autismo deixa por minha conta. O que é ser pai e ser mãe? Educar, exigir, mostrar direção. E a gente tem dificuldade de fazer isso. O mundo moderno nos atrapalha demais nessa função. Porque a gente acha que porque não está presente o tempo todo, tem que compensar. Não tem. Não tem que compensar nada. Tem que compensar sendo o pai que tinha que ser se tivesse presente todo dia. Orientando e dando né, rumo. Isso é o mais importante. Muito mais importante do que mãozinha na cabeça. Tá? Queijo fresco faz bem? Não. Comer aveia faz bem? Não. Eu não uso açúcar. Que bom. Queijo fresco é menos ruim do que outros queijos. Queijo envelhecido, curado é muito menos ruim. Ainda assim, não é muito bom. Aveia é uma porcaria enorme, extremamente inflamatória, cheia de antinutrientes. E essa é a verdade. Se quiser comer, eu não posso impedir. Mas eu não recomendo para um autista. Vamos ver o que é mais. Essa live vai ficar gravada? Não, nunca nenhuma live minha fica gravada. Vão partes aqui para os Reels do Instagram e a live editada, né?
mais objetiva, vai pro meu canal do YouTube, que já tem um monte de aula lá, tá? Mas essa vai para lá também. Quem está muito perdido, vai para o meu canal do YouTube, vai aprender lá mais coisa, né? Mas espera aí, nível 1 igual a você, consegue fazer as paradas ok? Parada ok, sim. Ou um aleijado que tem faculdades mentais, ok. Agora, um autista que tem retardo mental, não tem como, doutor. Que é isso? Tem como sim, ele não precisa ser retardado mental. O autismo é uma limitação metabólica, não é uma limitação intelectual física. Tem gente que tem limitação intelectual física. Por exemplo, paralisia cerebral. Essa pessoa vai ser dependente de alguém para o resto da vida, obrigatoriamente, né? Nem dependendo do nível de paralisia, óbvio. Dependendo do nível, inclusive. Agora, nenhum nível de autismo tem que ser dependente de alguém pro resto da vida. Tem que ser. Pode ser, pode. Tem que ser? Não. Não tem. Né? Então, vocês têm que cuidar muito no que vocês estão falando, porque o conhecimento de muitos de vocês, da maioria, não tem problema, é muito superficial. E vocês generalizam sabendo pouco. Né? Esse é o grande problema de saber pouco, é generalizar. Então, autista, não existe autista com retardo mental. Não existe. A não ser que tenha outro problema, outra doença. Mas o autismo não gera retardo mental. O autismo gera limitação intelectual por inflamação. E isso pode ser reversível. Às vezes é muito difícil, mas sempre é possível. Doutor, em relação ao autismo mesmo, sem relação, o alto consumo de gordura 70-30 de carne pode ajudar ou prejudicar? Ajudar, né? 70-30, né? 70 de gordura, 30 de proteína, é a dieta cetogênica. Ou ainda 60-20-10, né? 60-30-10, perdão. Também ainda 10 de carboidrato, 10%. Mantém ainda uma dieta cetogênica. Eu prefiro 70-30, mas com até 10% de carboidrato, ainda é uma dieta cetogênica extremamente anti-inflamatória. Gordura, obviamente, de origem animal. Isso é dieta carnívora cetogênica, a dieta mais anti-inflamatória que existe na face da Terra. Tá? Gente, e é isto. Então, por favor, fiquem à vontade, né, de mandar direct com qualquer tipo de sugestão ou pergunta. Tá? Tem algum nível de autismo que não consegue melhorar só com alimentação e correção de suplemento, sem remédio? Não, não tem. Não tem. Qualquer nível de autismo, por mais grave que seja, gravíssimo, a gente consegue melhorar muito. Não vou dizer nível 3 gravíssimo, vai virar com certeza nível 1, mas bem provavelmente nível 2 vai. Tá? Eu tenho vários casos que não tinham comunicação, que não tinham verbalização, que falam normalmente hoje. Tá? Então sim, saiu de um 3 para um 2. Né? Então, e olha, sem todo o cuidado que deveria ter, poderia melhorar ainda mais. Né? Então, eu falei, né? O que um casal tem que fazer para não nascer um filho autista? Não tem o que fazer, vai nascer autista. O que tem que fazer é não estimular o sintoma, o autismo a ser ativado. E o que se faz? Dieta carnívora cetogênica, ambos, pelo maior tempo possível antes de engravidar. Esse é um bom começo. É um bom começo. Como resolver o problema de metais pesados? Então, assim, quanto mais desintoxicado a gente tiver a alimentação, mais o corpo consegue eliminar metal pesado. Mas muitas vezes a gente precisa de quelação. A gente precisa de usar remédios que se ligam aos metais pesados e tiram ele do corpo. Não existe outro jeito. Eu já falei isso. Tem uma live minha sobre metais pesados. Já deve estar no YouTube, tá? Não adianta fazer banhozinho de pé com eletrodo que deixa a água marronzinha. Isso é balelagem, isso é mentirada. Tirar metal pesado do corpo é extremamente difícil. Só tem dois caminhos. Dieta o mais limpa possível, para o corpo conseguir lentamente desintoxicar naturalmente, ou se tiver muito intoxicado, ou não tiver capacidade de detoxificação, usar remédios. Remédio de prescrição médica. Não é natural esse remédio. Infelizmente, a intoxicação não é natural. Então, para desintoxicar também não é natural. A gente usa remédio. Remédio que tem que ser prescrito por médico, tem que ser feito na veia e vai tirar o metal pesado do teu corpo. Lentamente, não é rápido também, lentamente. Tá? Carne de porco é saudável? Se for porco criado solto, sim. Se for porco de granja, não muito. Prefiro uma carne de porco de granja do que um pão, 1000 vezes, né? Mas entre as carnes não é muito bom. Zeólita, para mim, zeólita ajuda no autismo? Não.
Não ajuda, tá? Minha opinião. Quando tem crise epilética, é inflamação cerebral. Desinflama para te ver. Dieta cetogênica. Gente, é isso. Obrigado pela paciência com esse autista aqui. Quem não tiver também não precisa me ouvir, né? É isso que é o bom do mundo moderno. A gente só ouve quem a gente quer. Então, ótimo, tranquilo, tô de bem comigo mesmo, por eu ser quem eu sou, adoro quem eu sou, tenho que melhorar muito ainda. Estou nesse processo, como todo mundo deveria estar. E eu estou aqui para falar para quem quer me ouvir. E para quem não quer, não precisa, sem dúvida nenhuma. Tem todas as opiniões do mundo sendo faladas aí, tá? Então, muito, muito, muito obrigado pelo carinho de vocês e podem ter certeza que eu vou fazer de tudo para ajudar vocês, né? Aqui e como pacientes. O azul de metileno qualquer pessoa pode usar? Não, não é qualquer pessoa que pode usar. O azul de metileno tem que ser indicado por um médico que entenda bem dos possíveis efeitos colaterais do azul de metileno, que também existem. Tá? O azul de metileno pode piorar alguns tipos de autista, inclusive piorar, e pode piorar, por exemplo, principalmente para quem tem bipolar ou mania. Tá? São critérios clínicos aí para a gente saber essa indicação. Tá bom? Beijo para todos, até semana que vem. Se você gostou do conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Agora na tela estão aparecendo mais 2 vídeos com conteúdo de alto valor que eu recomendo você assistir. Obrigado por chegar até aqui e até mais.